Sejam muito bem-vindos ao ElfasCast, o podcast oficial da Elfas. Esse podcast, esse episódio vai estar presente lá no nosso canal do YouTube, @canal_Elfas, Elfas com 2 L's. Novidade, vai estar também no Spotify, Apple Music e Amazon Music. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Delgado, sou gerente comercial na Elfas e hoje eu trago aqui grandes amigos, aí os convidados de hoje, o pessoal da StarTech, Adelar Guerra e o Ivan, né, o proprietário aí da StarTech. Hoje a gente vai falar um pouquinho de automatização na indústria de embalagens, de pallets, né, principalmente. A StarTech, eles vão falar um pouquinho da empresa, da história, da evolução da empresa ao longo dos últimos anos. Mas só fazendo um breve resumo, a StarTech é uma empresa que produz, né, desenvolve equipamentos para automatizar a produção de pallets, né? Então, sejam muito bem-vindos aí, obrigado aí pela presença, Adelar, Ivan. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, e lembrando que o Adelar é o nosso representante também da Elfas, no estado do Rio Grande do Sul, e é o representante comercial da StarTech, faz toda a parte comercial aí, acho que por todo o Brasil. Obrigado pela presença de vocês aí. Bom dia, Vinícius. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês. Ivan, fala um pouquinho aí das soluções da StarTech, como que começou a StarTech, como que você entrou na indústria de embalagem, desenvolvendo a primeira máquina. Certo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade Imagina, a gente que de agradece estar aí. aqui. Cara, a StarTech começou, eu trabalhava de torneiro, saí de lá e Certo, montei uma empresa para mim. tá. Comecei ela há 14 anos atrás. Ah, legal. 14 anos atrás eu comecei. Aí eu tinha um sócio, a gente trabalhou, 4 anos, aí eu comprei a parte dele, fiquei sozinho. Tá, E comecei no ramo de pallet. Começamos a fazer a primeira máquina automatizada. ah, Aí legal. começamos a fazer a primeira máquina automatizada, bem pequena, só o cabeçote, um empilhadozinho, tal. Fizemos funcionar. Isso foi uma demanda assim que surgiu de algum cliente? Surgiu de um cliente. De um cliente? De um cliente da região, lá de Morro da Fumaça, lá, Ah, tá. Estação Cocal, Morro da Fumaça. Ah, de um legal, cliente. né? É válido a gente falar também onde está Isso. instalada hoje a StarTech, que é em Santa Catarina. Em Santa Catarina, Estação Cocal, Morro da Fumaça. Tá, Tá. legal. Então, aí a gente fez a primeira máquina e dali começou. Tá, Aí você eu começou tenho a pegar o gosto pelo Isso. negócio. Há um ano atrás eu peguei um sócio que trabalhava comigo terceirizado, que era o João Seron, Tá, que é da parte eletrônica, da parte pneumática. perfeito. Então, hoje a gente é sócio, mas ele trabalhava comigo terceirizado. Entendi. Então, eu pagava ele para fazer toda a parte de projeto elétrico, Tá. parte de segurança, a parte pneumática, eu pagava terceirizado ele para fazer. Entendi. Hoje a gente Você trabalha junto. contratava ele ali sob demanda. Então, fechou Isso. um trabalho, um serviço, você Isso. contratava E a ele. gente começou na região. Começamos na região, fazer uma máquina aqui, fomos aperfeiçoando, cada vez maior, cada vez mais módulos, Tá, entendeu? Mais módulos. O pessoal estava no segmento, Ivan, mas a gente precisa que pregue inferior, exterior, faça os cantos, carimbo, empilha, deixe tudo pronto. Então a gente foi aperfeiçoando e ficando maior as máquinas. Tá, Fomos fazendo, e daí até que um dia o Adelar, que é o nosso representante comercial lá, sim. nos achou, entendeu? Sim. Nos achou por um acaso que ele foi olhar uma máquina lá em Santa Catarina, perguntou de quem era nossa. Ah, ele chegou em vocês. Aí eles entraram em contato com a gente, ele e o Carlos entraram em contato com a gente recebeu eles lá e fizemos uma parceria lá, e ele começou a fazer uma representação. Legal. Hoje a gente fazia uma máquina por ano, começamos 2, hoje a gente está fazendo 6 máquinas. Ah, legal. Temos 14 máquinas no mercado, tá? Atendendo só a linha. Temos algumas máquinas, tipo a de estopo, que trabalha com servo, né? Trabalha com servo. Os sabres que serram toras ou toretes, Sim, né? sim. Linha todas automatizadas, tudo. Legal. Entendeu? E hoje a StarTech ela tá focada no segmento de embalagem mesmo, de pallets. Só né? Então, pallet. vocês estão desenvolvendo máquinas para automatizar a linha de pallets, E né? só para Produção de automatizar. pallets. E é automação linha de pallets, só linha de pallets. Então, a nossa máquina, ela tem uma produção boa, a produtividade dela é muito boa, né? Menos funcionários. A gente tem linha que trabalha com 2 funcionários, tem linha que trabalha com 3 funcionários. Legal. Tá? Isso. Temos vários tipos de linhas para todos os tipos de pallets, não importa se é pallet de primeira, se é PBR, se é de longarina, não importa para a máquina, não importa a altura,
Temos regulagem para todos os tipos de pallet. Tu Isso é compra legal. uma máquina, tu consegue fazer todos os tipos de pallet. Ela não é uma máquina engessada para Engessada. um tipo de pallet só. Legal. Ela faz todos os tipos. Isso eu acho que é até uma das perguntas que eu ia fazer também, a questão de setup, né? Então, Isso. o cara... A gente vai falar de alguns números aí de produção diária, mas se o cara precisa desenvolver, ele produzir um pallet X e depois o Y, a questão do setup é rápido, como que funciona isso? Sim, o setup dela é bem rápido, tá? As máquinas, elas são todas pneumáticas, todas, a regulagem dela em cima é tudo presa por pistão pneumático. Ah, tá, Tu soltou os pistão, tu mexe a máquina para onde tu quer, pro tamanho que tu quer de palete. tá. Pregos, não existe programa é feito, colocado na máquina e é aquele programa que tu vai usar a vida inteira. Não Certo. mexe no programa da máquina. Entendi. Elas são gabaritadas, tipo, o prego. Ah, eu vou colocar o prego, Ivan, mas eu tenho uma máquina que é o mesmo tipo de pallet, mas eu uso 10 tábuas em cima e tem pallet que eu uso 9, por Tá. exemplo. Troca só o gabarito do prego. Ela tem um gabarito do prego e um laser que passa pelo lado de fora e vai lendo aonde eu vou querer colocar o prego. Entendi. Então ela vai ler o teu gabarito, não vai ler o teu pallet, vai ler o teu gabarito. Então para Entendi. cada tipo de pallet é gabaritado. Gabaritado. Gabaritou, colocou, por isso que o setup dela é muito rápido. Não precisa puxar programa, não precisa puxar nada. Entendi. Alguma coisa que a gente faz o quê? Ah, a linha tá completa até o final, cortador de canto, tudo. Aí vamos, mas esse tipo de pallet eu não faço canto. Ou eu Certo. não carimbo. Só vai lá, desabilita, passa normal. Legal. Entendeu? Ela passa tranquilo. Legal. É isso aí, Adelar. Então você chegou na StarTech, acho que visitando um cliente. Possivelmente foi tentar vender prego, foi atender o cliente. É isso, visitando o cliente, tentando vender prego, aí conheci a máquina do Ivan. Tá. Achei muito interessante o processo, né? Inicialmente, quando lá o cliente falou a produtividade, eu não acreditei, Não né? acreditou. Aí fui lá, fiz a filmagem e realmente confirmava. Aquela empresa lá em 2 funcionários, eles fazem 1.200 partes dia. Aí Com me 2 impressionou funcionários. muito, né? Aí eu pensei, opa, é uma oportunidade de pegar Sim. mais uma representação, que até o momento estava com a Elfas, né? Sim. Então, a gente foi atrás para descobrir o fabricante. A gente acabou descobrindo que era o Ivan, entrou em contato com ele. Aí a gente fez uma visita lá, conheceu a empresa dele Tá. e fechamos uma parceria, né? Sim. E aí a gente, já na volta para casa, a gente já visitou um cliente, já tinha fechado um negócio no primeiro dia. Isso assim, uma Já coisa fez a muito... primeira venda no primeiro Primeiro dia. dia, primeira venda, né? Primeira Foi venda na muito volta. legal isso, sabe? Que legal. E aí, então, né, a gente começou a fazer um trabalho lá no Sul, né? Como eu tenho experiência, eu já fui paleteiro, Isso é importante. trabalhei por 15 anos com fábrica de pallet no setor de produção, responsável por produção, responsável por parte de segurança do trabalho. Então, eu tinha uma larga tem- experiência em loco, né? Sim. Então, o que a gente fez? A gente uniu a nossa experiência de produção, de Sim. trabalho dia a dia, já conhecendo as demandas de uma fábrica de pallet, com o conhecimento e a expertise do João e do Ivan aqui. Legal. Então, a gente fez essa união e graças a Deus, está sendo muito boa. Inclusive, a gente já colocou umas 8 máquinas no Rio Grande do Sul. Legal. E aí, Isso é importante, você comentou da sua experiência, né? O Adelar, ele foi sócio de uma das maiores empresas de embalagem de pallet no Rio Grande do Sul, né? Por 15 anos. Isso. E como você falou, você respondia, você estava ali no dia a dia, ali, entendendo os desafios, os problemas que As acontecem, demandas. né? As demandas Isso. de produção. Então, o As know-how... dores do dia a dia, o seu know-how de é problemas bem extenso. relacionados à questão de falta de pessoal, assim, você tem um quadro de funcionários e hoje a realidade é assim, você tem um quadro de funcionários, mas geralmente segundas e sextas-feiras sempre tem faltas, né? Sim, baixas, E né? aí essas baixas aí complicam um pouco a produção. Sim, Então essas máquinas elas vêm atendendo essa demanda, né? sim, Aí com poucas pessoas no processo produtivo, você consegue ter uma boa produtividade, né? sim. Além da produtividade, a qualidade do pallet, Tá. a- Você consegue manter né, uma Uma padronização, padrão, né? Você eleva a padrão. qualidade do seu pallet. exatamente, a padronização do pallet, o empilhamento fica da outra presença. É. A questão do desperdício de prego, não existe desperdício de prego Sim, no processo. sim. A questão da segurança, todas as máquinas estão dentro da NR12, então Tá você tudo não NR. tem problema de acidente de trabalho.
trabalho, e a questão no baixo custo de manutenção dos pregadores, né? Inclusive, sim, ano passado fui o campeão de vendas do pregador PN57. Exatamente. Muito bem observado. O Adelar eu- foi campeão de vendas aí o ano passado, em pregadores Every, né? Especificamente o modelo PN57, né? Que é o carro-chefe ali da região, até Isso. por uma particularidade, dos tamanhos de pregos, né? Que são utilizados no pallet, né? Nos pallets na região ali do Rio Grande do Sul. Justamente porque em cada máquina, aí depende, né? Em cada máquina vão ali, por exemplo, acho que 6 pregadores. 6 ou... Fez até 16. Até 16, Até até 16. 16 pregadores. Depende de São quantos 8 cabeçotes, né? cada cabeçotes. Tem uma linha Tá. que a gente instalou, são 20 pregadores. Caramba. Nós 20, Incrível. cada cabeçote tem 10 pregadores. Isso aí, E, 20 pregadores. E aí, sim, quando eu comecei com o Ivan, já eu repassei, então, vamos colocar na sua máquina agora esse pregador aqui, que ele é muito bom. Muito eficiente. E muito eficiente, então ele é Isso muito aí. rápido. Isso é legal comentar, né? Porque como o Adelar tem uma experiência grande, um grande know-how aí na indústria de pallet, né? Estando aí diretamente ligado à produção, você já deve ter contato, ao longo desses anos, ter tido contato com várias marcas de pregadores. Isso aí. O Adelar, ele já nos representa há bastante tempo e quando acho que você teve o contato ali primeira vez com o equipamento Every, como conhece, né? Tem um grande conhecimento em equipamento, acho que você pôde notar só de pegar na mão que realmente o equipamento é diferenciado, né? Sim, Isso e o know-how assim, dos clientes é a questão da qualidade do pregador, a durabilidade das peças de Sim. reposição, assim. São grandes diferenciais. Então, a gente tem uma referência em uma máquina, assim, 6 meses só trocou um martelinho. Tá. E a velocidade. Tempo de Velocidade. resposta dele. É. Tempo Esse é um de grande respo- diferencial, né? tempo de Principalmente no respo- PN57, a velocidade que entrega ali o equipamento. Eu levo 10 segundos para pregar um pallet de um lado no outro. Todas as longarinas. Legal. 10 E segundos. hoje, Ivan, vocês comercializam, né? A StarTech comercializa, você entrega o equipamento, né? A máquina, já com todo o combo, né? Já com todos os Completa. pregadores. A gente, né, estabeleceu, lógico, né, uma parceria, até por conta do Adelar, né? Ser o nosso representante. Hoje, a StarTech, né? Adquire todos os pregadores Every Sim. conosco. Não só pregadores, vocês... Lubrifis. Os lubrifis também, né? Filtros também, de Isso. alta vazão, de Engates. qualidade, mangueira também, Isso. mangueira, que é todo o conjunto que a gente fala. Não adianta ter só um pregador bom, Não. né? Se você não ter acessórios de alta vazão e de qualidade também por Isso. trás ali do É equipamento. isso aí. O- um Até conjunto. porque é seu nome que está em jogo, né? Você está vendendo um equipamento. Sim. Se você deixar o cliente ali, a escolha é sua de colocar, seja qualquer outra marca, Sim. pode ser que a experiência do cliente não seja tão boa, né? Às vezes Sim. ele fez um baita do investimento, né, Sim. no equipamento ali, Sim. na máquina em si, e ele quer economizar colocando aí... Porque a gente fala, tem várias linhas de pregadores, né? Tem os pregadores hobby, profissionais, e quando a gente fala de Every, são pregadores de nível industrial. Isso. Então isso que é legal que você contemplou tudo isso num pacote e o cliente com certeza, e eu inclusive, né, em visitas que eu já estive com a Adelar lá no Rio Grande do Sul, pude presenciar as máquinas da StarTech operando e o que é mais interessante é ouvir do dono ali, do proprietário da empresa que está satisfeito, que já está tendo o retorno do investimento, porque hoje um dos problemas que a gente enfrenta, principalmente no Brasil, acho que no mundo todo, né? Não é só no Brasil, é mão de obra, né? Mão de obra. Esse que é Questão O a diferença- maior é. dificuldade hoje no mercado. mão de obra. Falando no nosso mercado, segmento de indústria de madeira, né? É a mão de obra. É um trabalho bem pesado, né? A gente sabe, né? Não é hoje- fácil o cara também ficar o dia inteiro ali pregando um Isso. pallet, né? Hoje o diferencial da máquina hoje é isso. Porque hoje tu tem um pregador que ele produz sei lá, um tanto X por dia, 300, 400 pallets. Sim, Mas se você pegar outro e colocar lá, que não é pregador profissional, ele não vai fazer, não vai fazer. entendeu? E se eu pegar qualquer pessoa e colocar lá na máquina, se eu tenho 2 funcionários, faltou um, qualquer um que colocar lá dentro de 2 horas ele vai fazer Sim. a mesma produção que o outro. Porque ele só vai alimentar. Não precisa ser um cara Ele né, só- especialista isso. ali, né? Com uma vasta experiência, né? Isso, ele só vai em alimentar montagem. e tu tendo um que saiba mexer, por exemplo, aqui a parada, aqui o painel, aqui eu tenho que voltar, ou deu algum errinho lá, tal, ou trocar o prego, porque tem a questão da segurança, que hoje
A segurança hoje que a gente usa, tudo cortinamento em volta, tu não consegue entrar na máquina, tu não consegue Isso entrar é para importante. abastecer a máquina sem que ela esteja parada no lugar. Isso Tu é muito não importante, né? Hoje a StarTech atende todas as normas de segurança, todas então, as normas. Em efeito da segurança, a gente perdeu um pouquinho de produtividade, mas sim. ganhou em relação de acidentes. Ah, com Entendeu? certeza. Ganhou nisso. Então, hoje a máquina é toda fechada, não tem como tu entrar dentro, nada, nada. Toda fechada. Então, Isso é muito a importante. questão é, trocou de funcionário, ele ia aprender só isso. Tá. Aprendeu isso, Legal. tranquilo. Para operar ali o equipamento é muito simples. Você não precisa Isso. ter um cara especialista, um montador de pallet ali, não. Não. Né? Qualquer Legal. um opera. Isso é muito Bem importante. tranquilo. Como eu falei, eu tive a experiência, né, de presenciar e clientes, né, bem satisfeitos. E aí a gente fez até um bate-papo antes. Hoje, falando tem vários tipos de linha, né? Então depende muito do que o cara está disposto a investir, em quantos cabeçotes, enfim, Isso. na variedade de pallets que ele tem ali no seu escopo. Mas a gente está falando hoje o quê? Em torno de 2 a 3 funcionários para 2 a 3 funcionários Pra para operar operar a máquina. operar uma máquina. 2 a 3, a linha. E a gente chega numa produção, falando de um turno, a gente chega numa produção de quantos pallets dia com 2 a 3 funcionários? 1000 pallets. 1000 pallets. 1000 pallets. Tranquilo, 1000 Isso. pallets. Tá, 1000 isso pallets. em um turno. Isso tudo depende do operador que você coloca, porque a máquina, a produção dela é destinada dependendo do operador que está ali. Porque ela Sim. tem o botão de liberação. Cada Tá. vez que tu espalhou a madeira, colocou a madeira, tu libera para pregar. Tá. Então tu tem que liberar, é obrigado. Isso é norma, né? Sim. Tu é obrigado a sair das cortinas e liberar ela. Então, o que acontece? Então, depende dele, espalha bem rapidinho e voltar, porque a velocidade dela, como é que ela funciona? Ela saiu pregando aqui, chegou lá, ela levantou o cabeçote, tiver liberado, troca a pallet. Entendi. Entendeu? Entendi. Às vezes, o que acontece? Se o operador não liberar, ela vai levantar lá, vai vir para a posição inicial e vai ficar parada esperando ele liberar a máquina, entendeu? Entendi. Então, aí ele perde a produtividade. Mas é bem fácil de ver isso, porque o próprio encarregado ou o próprio dono que está vendo, ele sabe a velocidade dela. Sim. Entendeu? Legal. Não, fantástico. Bem, Legal. Porque a programação dela é para fazer 1000 pallets dia, né? Mas agora vai depender de colocar as pessoas adequadas, né? Sim. E Treinar o treinadas- pessoal, né? treinadas pra operar para ali. fazer a operação, Isso, né? Sim. geralmente, o pessoal que está na máquina fica sempre ali, né? Não troca, né? Sim. Entendeu? Geralmente é isso. Sim. Colocou lá porque ele já tem a habilidade de espalhar mais rápido, né? Sim. Aí tu bota outro até ele pegar a habilidade e tal. Sim. Então, É interessante sempre ter backups, né? Ter outras pessoas Sim. também treinadas, Sim. né? Por que a gente fala em três pessoas e 2 pessoas para operar? Sim. Porque a gente trabalha com um pallet, por exemplo, com 2 tipos de cabeçote. Tá. Eu trabalho com... eu tenho 3 funcionários trabalhando hoje. Tá, beleza. Mas os pallets são todos nas transversais. Os cabeçotes são todos nas transversais. Tá. Tá? Por quê? Aí ele pega um pallet de 1,10 m para ele espalhar daqui lá do outro lado, fica Sim, longe. Fica longe. Por isso que eles Tem colocam que ter cada um lado. de cada lado. E aí eu giro o cabeçote dela. Eu giro o cabeçote e faço no sentido longitudinal, que é no sentido da linha, né? Sim. Aí ele consegue espalhar ela de comprida aqui. Daí ele não precisa ir lá, ele espalha ela de comprida aqui. Aí ele trabalha sozinho, Legal. entendeu? Só que tem gente que, por exemplo, que eu não consigo colocar, por exemplo, na linha, um amassador de prego, por exemplo, eu trabalho com PBR, mas eu tenho um amassador de prego ali na frente, eu não consigo entrar no amassador, por isso que trabalha em 3. Tá. Ou faz a linha, ela vai lá e faz uma transferência de linha, entendeu? Uma Entendi. linha em L, né? Tá. Para conseguir colocar na calandra. Então aí às vezes eles fazem isso. Fazem a linha para trabalhar de comprido e a linha para trabalhar de lado. Entendi. Daí trabalha em 3 ou em 2. Nessas máquinas que vocês já comercializaram aí, ó, ao longo desses anos, qual que seria a maior linha e quantos cabeçotes, enfim, qual que seria a Maior linha hoje ela dá 30 metros. 30 metros? 30 metros. Ela Tá. tem cabeçote inferior, cabeçote superior. Ela tem um pulmão para entrada de calandra e trabalha com carimbo no pulmão, 2 carimbos, né? Tá, então ela prega o pallet, ela carimba. Ela prega o pallet e já saiu carimba. Tá. Carimba já... ela faz Chanfra as pontas Isso, também. ela faz 2 ou 4 carimbos, dependendo do que o cliente quer. Carimbou, passa na calandra, eu tô falando em PBR ou similar, né? Sim. Então ela passa na calandra e entorta os pregos que ficaram para baixo. Tá, perfeito. Beleza, entortou o prego, passou para frente, eu tenho um giro. Eu tenho um giro que eu sou obrigado a girar ele para mim chegar no empilhador com ele atravessado, para Tá. mim conseguir empilhar casado ou não. Aí eu giro e vou pro fazedor de canto. No fazedor de canto eu faço 3 em 1.
como o cliente quiser também, entendeu? Aí eu boto um carimbo, eu boto 4 corta-cantos, no caso 4 motor cortar os cantos, e coloco um virador pneumático. Tá. Daí ele vira aquele que ele precisar, aquele que ele não precisar, ele vira. Isso é questão, é função do programa da máquina, Entendi. para encaixar. Daí ela só vai num alinhador que entra no empilhador, ele empilha. Depois que a pilha estiver pronta, eu tenho lugares para mais 3 pilhas em cima do pulmão da frente, que é a esteira de saída. Entendi. Então são 30 metros. 30 Aí metros. 30 metros. Aí a gente tem essa linha, né? Tem essa linha que é a mais completa, mas é como eu te falei, é tudo preço por módulo. Entendi. Ah, eu não quero o cortador de canto, eu não quero a calanda, tira e encurta. Entendeu? É só isso que a gente E faz. se hoje o fabricante de pallet ele quiser fazer um investimento menor inicial ali, só definir um módulo, depois ele tem como expandir essa máquina? Tem como expandir. É assim que a gente faz. Ó. O que acontece? Ah, mas tá meio caro pra gente comprar, vamos fazer a metade dela. Tá. O pessoal faz. Ou faz só os 2 cabeçotes e o resto faz à mão, ou a maioria fazem a parte final. Porque daí o que a gente faz? A gente chama de automática e semiautomática. Automática porque prega automático, Sim, tá? E semiautomática porque a pregação é manual. sim. Aí o que a gente faz? A gente faz uma esteira de entrada e tira os cabeçotes. Aí vende, o cliente compra a parte final, que é a parte que vai embalar, empilhar e deixar pronto. E a parte da primeira montagem, eles fazem à mão, cai na esteira e o resto ela faz. Daí. Entendi. Aí eles não pegam na mão para virar, nada, entendeu? Entendi. Você É consegue o esforço automatizar. físico, né? Sim, Tira o esforço físico já. sim. E daí depois, no caso depois, eles fazem os 2 cabeçotes. Porque hoje a gente tem painel na máquina inferior, painel na máquina superior. São 2 Tá. painéis. Isso é para cá. E daí a parte da frente vai em outro painel. Entendi. Por isso que a gente separa daí em módulos. Na verdade, o operador ele é um abastecedor da isso máquina, aí. né? Ele abastece com madeira Isso aí. e abastece o magazine ali também dos Isso, pregadores, né? No Isso, caso, os magazines dos pregadores. com os pregos. Isso. Isso é interessante também falar, né? Que um equipamento desse, quando a gente fala de um pregador manual, o rolo de pregos ele varia de 250, vai até 350 pregos no máximo, Isso. né? Quando a gente tem um equipamento desse, aí você dimensiona ali a bandeja de acordo também, acho que dá para personalizar isso, mas você Isso. pode fazer rolos de 2.000, 2.500 pregos. A gente faz 2.000. 2.000. 2.000. 2.000, perfeito. Isso também reduz muito o setup ali de Sim. abastecimento da máquina. Abastecimento, isso aí mesmo. Legal. Um detalhe assim, ó. Um diferencial nosso é a gente personaliza a máquina de acordo com a necessidade do cliente. Isso aí. Sim, Esse é um diferencial. A nossa máquina não é uma máquina engessada, né? tá. Então a gente vai, conversa com o cliente, faz o estudo Entende a junto com demanda o que ele tem, cliente, Aham. né? para Os espaços, desenvolver estrutura, tudo. isso, para desenvolver junto com o cliente a necessidade dele. São projetos bem personalizados bem mesmo. personalizados. Não fabricamos sem venda. Legal. Não fabricamos. Vendeu, fabrica. Não vendeu, não fabrica. Sim. Porque a gente já teve casos de ter linhas de passar pallet com 1,50 m, 1,40 m. Entendi. 1.540. Que é um pouco 1.400. incomum ali, né? É, Então, e você as tem que nossas fazer algo máquinas, personalizado. elas abrem até 1,25 m. Entendi. Entendeu? Então, mas lá não dá, tem que ser 1,50 m, 1,5 m. Aí faz com 1,5 m. Entendi. Entendeu? Tudo personalizado é de acordo com o Adelar disse, de acordo com o cliente. E de acordo com os módulos que ele vai querer na linha. Sim. Entendeu? Legal. E outra Legal. coisa que a gente também, diferencial, nós fabricamos, não terceirizamos nada. Nada, Sim. nada é terceirizado. A usinagem é nossa, né? Dentro da nossa empresa, os cortes são nossos. Nós temos corte a laser também, entendeu? Temos corte plasma, corte laser, os maquinários dobradeira, guilhotina, tudo nosso. Dentro a gente é tudo dentro, tudo interno. Legal. Tá? E Legal. aí a Isso gente é tem muito o bom. nosso... Garante uma Isso, qualidade ali isso. em todos os processos, né? Aí o que a gente faz? O pós-venda, por exemplo, a gente hoje, parte eletrônica, a parte de programa, então é o meu sócio que faz. Tá. O Seron faz tudo, parte de programa, a parte de pneumática. Então, quando a gente dá um problema fora, deu um problema fora, somos nós que vamos lá e instalamos, tá? Legal. Nós Tá. somos os Suporte bem rápido ali, Isso né? aí, nós somos donos, mas nós trabalhamos, vamos lá, instalamos, entregamos a máquina, tudo nós. Eu faço a parte mecânica e a parte de projetar, Sim, e a parte de projeto elétrico, então, fica com o outro. entendi. Esse é um Programa. grande diferencial da empresa. Eles mesmos fazem a instalação, dão o treinamento É, e fazem o pós-venda também. Legal, acontece isso da aí. gente colocar um programa numa máquina, acontece muito da gente colocar um programa numa máquina, mas chega lá, o teu cliente trabalha de um modo diferente. Sim, Por exemplo, mas Ivan, aqui eu queria que fosse assim, assim, assim.
ele na hora, o programador já tá junto, né? Legal, Porque é ele já- que vai junto pra gente montar, Já né? faz essa Vamos nós dois, né? adaptação ali Já faz o programa novo, já coloca na de máquina forma bem simples, né? e pronto. Descomplicado, né? Isso. Sim, muito importante. Legal. Adelardo, conta um pouquinho pra gente aí, né? Ao longo dessa experiência aí dentro de uma indústria de pallet, que é uma indústria que, inclusive, tem equipamentos, né? Acho que seja de outras empresas, outras marcas, Sim, e hoje também já fez investimento aí em equipamentos da StarTech. sim. Você, durante a sua experiência aí, né, dentro da indústria de pallet, você já atuava já com equipamentos? Não eram só pregadores manuais, já tinha também máquinas automáticas? Inicialmente, quando a gente começou lá com o pallet, foi Lá, pregador bem lá manual, um atrás, né? gabaritozinho simples, duas pessoas trabalhando, né? E aí, como toda empresa, né? Quando você tem metas e objetivos, você vai crescendo, né? Sim, E com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, evoluindo e também começou a fazer investimentos primeiramente no setor de serraria, né? serraria, Ah, tá? montando uma linha específica para pallet, porque até então a gente tinha uma linha mais para construção civil. Aí, então a gente foi se adaptando, fazendo as alterações do processo produtivo, né, para a linha de pallet, que aí na linha de pallet você trabalha com torete, na linha de construção civil você trabalha com toras, né? Tá. Então são dimensões e diâmetros de madeira diferentes, né? É um outro processo. Então no processo torete a gente foi evoluindo. Aí depois a gente começou sentir a necessidade de partir para a automação dos pallets, né? Sim, Aí a na gente, montagem mesmo. isso, aí a gente só, aqui no Brasil não tinha nada ainda, né? Não tinha nada de equipamento, né? Sim, Aí com o fornecedor de máquinas, nossa, a gente fui junto com ele para a Espanha, ver o que eles tinham de novidade lá em termos de automação. E essa empresa, então, começou a fabricar as máquinas aqui para o Sul. Aí entendi. nós fomos, acho que, o terceiro cliente dele a investir nessa linha de automação, né? Sim, E isso fez diferença, justamente porque já naquela época a gente tinha uma grande problema na questão de pessoal. sim. Naquela época Naquela já época tinha já tinha, dificuldade com mão de obra. tinha Imagine, dificuldade no nosso setor, né? Os outros até então não tinha, né? sim. Inclusive a gente tinha uma placa no portão da empresa, temos vagas. Já naquela época, Constante, deixa ela deixa ela aí. eternamente. É, e então foi assim muito interessante essa evolução no processo produtivo para ganhar produtividade, a questão de segurança do pessoal, evitar acidente de trabalho e também na qualidade do produto final, né, do Sim. pallet. Falando de acidente, praticamente a gente acho que chega a zerar, né, os riscos de Sim, Com acidente, porque o cara só certeza. abastece. sim. Infelizmente, o equipamento, falando do pregador, ele tem todo um sistema de segurança, mas depende muito ali né, do que o Exatamente, cara pretende fazer com aquilo, né? Às vezes, exatamente. seja no dia a dia, o cara tá no automático, aquela correria, a gente já presenciou alguns tipos de acidente, Sim. né? Já com um equipamento desse, não tem como. O Não, cara não, não. pregar a mão ali, por exemplo, Não, Ele não não tem como. consegue entrar lá porque quando acontece dele entrar lá por causa do prego engalhou ou para trocar prego, abriu a porta, despressuriza a rede inteira. Tá, aí a máquina já desarma e Desarma tudo, para fica de paradinho. pregar, Não paralisou a funciona linha. mais nada. Fica- Só a partir do momento que ele sair e liberar ela. Dois E- botões para liberar, mais o painel. São Sim. 3 botões para apertar até liberar. Isso é interessante, porque não tem o risco de ele pregar o dedo à mão, porque vai estar despressurizado as máquinas. Não, Sim, não tem como. legal. Uma vez, quando Isso é não, importante, né? quando começamos a fazer, não tinha, né? Sim, Entendeu? Então, isso era o perigo, porque tinha o botão para te despressurizar, só o botão, né? No sim. painel. Mas o Mas, cara tinha que ir lá e apertar o botão, né? mas Não quem, era sensor ali mas que, tu né, sabe que daí vai lá na máquina e não despressuriza, né? Sim. Entendeu? Daí é assim. Agora Eu, não tem como. Vocês hoje até tem, contam, né, sim, esse case, acho que foi uma das primeiras máquinas É isso. que ela não foi, acho que, projetada para ter todos esses dispositivos de segurança. O negócio Sim. é produzir. Sim. E ela fazia, acho que 1.800 pallets. 1860 1800 isso. É, 1860 pallet. É isso aí mesmo. essa linha tá lá em Cascavel, no Paraná. E ela roda até hoje. Até Roda hoje. até hoje. Roda até hoje. E roda. Hoje as máquinas, então, elas estão concentradas no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Maior parte é Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul. Até porque os vendedores são do Rio Grande do Sul, né? Sim, Então, então a gente é privilegiado de ter dois vendedores, né? sim. E igual a eles,
com tanto conhecimento, né? É. Porque eu acho que até tem mais conhecimento do que eu, que ele começou bem antes do que eu, né? Ele sabe todas as dores que tem uma indústria de pallet, É né? interessante tu ter um vendedor que sabe o que tá vendendo. Exatamente. Na verdade, ele sabe o que tá vendendo, ele sabe do que tá falando. É, Do que tu ir lá vender um produto que tu não sabe como é que ele funciona, como é que ele é. exatamente. Ele vende um pregador, Já sofreu bastante. Ele né? Já o... ele vende um pregador da Elfos, ele sabe o que é um pregador, né? O Sim. que acontece, como é que funciona ou não. Sim, Ou o sim. problema que dá, né? Sim, Mesma coisa no ramo do pallet, né? Mesma coisa. sim. É que, assim, como a gente teve a experiência de ser fabricante, né? Então, a gente sabe as dores do fabricante, Sim. com as necessidades, né? Os desafios, Os né? desafios, né? Então, a gente tem toda essa experiência no conjunto da empresa, não só na produtividade, né? Mas no Sim. comercial, Sim, em Sim. todo as demandas da empresa. sim. Isso É, isso- também ajuda muito. E a própria linguagem que a gente tem é a mesma linguagem do nosso Ah, cliente. sim, você fala a língua A do seu gente cliente, tem a né? mesma linguagem. Isso é um grande diferencial na Sim. troca de experiência, sabe? Porque Sim. todo dia a gente também aprende alguma coisa. A gente nunca Aprende. sabe tudo. É. Então, essa troca de experiência com o cliente, com o Ivan, com o João, isso é muito importante, porque aí vão surgindo novas ideias, sempre Sim. surge uma nova ideia, alguma melhoria. Então, nosso equipamento, ele sempre está em constante evolução. Sim. Sempre a gente troca, busca um know-how com o cliente, ele vai dizendo, pá, Delar, quem sabe vocês fazem isso na máquina, vai melhorar. E isso a gente coloca em Legal. prática. Isso é muito bom. Então, a gente está sempre em constante evolução. Até hoje, nenhuma máquina é igual a outra, né, Ivan? Não. Sempre Sempre tem, nova. Isso, sempre constante tem uma evolução. evolução. Sempre evolução, isso aí. E isso pelo know-how dos clientes, né? E pela satisfação, eles gostam tanto da máquina, né? Do retorno que ela dá, que eles até dão dicas, né? Sim, sim. De, quem sabe tu faz isso, aquilo. Poderia melhorar aqui? Aí a gente faz a avaliação da viabilidade, claro. Tem Sim. coisas que tem que ter viabilidade, né? Tem às vezes algumas ideias que são muito mirabolantes que Aí na não- prática às vezes não Isso, funciona, né? Aí Mas não- a O gente cara faz também- a avaliação sendo viável, assim, bem Isso. tranquilo, né? A gente sempre está aberto às experiências do retorno que o cliente dá para nós. Sim, porque é muito importante, né? O cara tá no dia a dia ali operando o equipamento, ele pode identificar alguma melhoria ali no equipamento, Sim, compartilha com vocês, sim. vocês adaptam o equipamento dele e para os próximos também vocês trazem essa ideia, né? Isso. Já Nós trocamos- engloba ali no projeto dos próximos. As melhorias nossas, nós trocamos bastante, na verdade. Não foi até melhorias assim, eu digo, melhorias, melhorou lá, a saída tal. A gente melhorou nos equipamentos colocados na máquina, Legal. entendeu? Por Legal. exemplo, nós colocamos as máquinas da Evelyn, da Elfas, a gente coloca as máquinas, Sim. nunca tivemos problema, Sim. não tivemos mais problema com isso. Os lubrifis, nós tínhamos muito problema, né, Adelaide? Isso. Tinha muito problema quando os lubrifis foi colocado, nunca mais tivemos problema. 4 Pode olhar que só tem da Elfas. São Não, aquele da Elfas. lubrifil é incrível. Isso. 4 mil litros de Isso. vazão de É um de diferencial, ar, é um diferencial. É o diferencial. Porque não adianta a máquina ser rápida se não tem vazão. Eu não vazão tenho de ar. É. Não tem ar, né? É Exato. isso que eu coloco muitos Entendeu? clientes, até quem trabalha no manual, né? O pessoal, eu vejo muito usando mangueira 8 milímetros, né? Sim, E aí eu vou lá, coloco uma mangueira 12, sim. só no ouvido ele já percebe a diferença do desempenho do Exatamente. pregador. Quando você fala 8 externo, né? A nossa é no caso seria 8 interno e 12 12 externo. externo, aí. isso. O que a gente vê muito aí é 8 externo, externo. mas diâmetro interno é 5, 6 no Isso. máximo. Isso. Estrangula o ar. Estrangula o ar. Exatamente. Vale a pena comentar que o Adelar, além de ser o campeão de máquinas, é o campeão de venda de acessórios também É. para pregadores, porque é o que eu sempre... A gente traz as soluções porque a gente sabe as dores, né, Isso. que os nossos clientes têm. Então a gente vende esses kits, né, que estão por trás do equipamento. O equipamento é incrível, não tem o que falar, né? Uhum. O equipamento é incrível. Mas a gente tem que se preocupar também com os conectores, né, com mangueira, Com certeza. né, com um bom filtro que faça realmente ali, né, trabalhe com a pressão adequada, que Sim. depende muito do cenário, de madeira, de prego, de velocidade, Uhum. mas que tenha ali a lubrificação. Lubrificação certa. E esse trabalho, Adelar, como faz muito esse trabalho de ir a campo, né, de rua, né, de estar dentro da fábrica, ele faz muita demonstração. Então ele vai lá, ele monta ali uma célula dentro da fábrica,
isso acaba desdobrando, depois o cara troca tudo, né? Só uma experiência do Lubrifill agora, eu levei um Lubrifill pro cliente, ele estava consumindo muito óleo pneumático. Eu disse alguma coisa errada? Tem. Sim, o pessoal mexe muito. Eu disse aqui, eles não vão mexer. Não vão mexer, né? Porque tem É, aquele segredinho, tem que né? segredinho, tem que ir com a chavezinha especial lá para regular o óleo, né? Tá vendo? O cara Então, reduziu até o custo exatamente. de óleo. Sim. Tá? Ou seja, e sem contar que provavelmente ele estava desperdiçando e Isso. estava encharcando as máquinas de óleo. Isso. Que outro detalhe, quando encharca a máquina, daí ela começa a ter problema nos anéis. Sim, exatamente. A falta de óleo ou o excesso de óleo, ele vai acabar afetando os anéis da máquina. Se Aí ela falta perde. problema, os excessos também. Exatamente. Então tem que ter um equilíbrio. Esse lubrifiel ele é bom porque ele dá o equilíbrio no óleo, regulando isso certinho. Geralmente a gente fala de 15 a 20 batidas uma gota, né? Sim. Que é o ideal. Sim. E a vazão, né? Então, você tendo esse lubrifiel, você tem equilíbrio no óleo e a vazão que o pregador necessita. E aí tem a questão dos engates, né? Sim. Não adianta você ter a mangueira 12 e colocar um engate lá Você vai estrangular também o ar com ali, que né? estrangula o ar, né? Então Sim. também tem essa questão. O pregador ele precisa ter vazão de ar para ter Legal. um bom desenvolvimento do trabalho dele. Legal. Então, as máquinas da StarTech já há um tempo, né? Elas já estão sendo entregues com os equipamentos Every sim. e com toda essa linha de acessórios de alta vazão. Eu Sim. comecei a trabalhar com o Ivan, daí a gente já implantou nas máquinas os pregadores Erwin. E notaram um ganho aí. Com certeza. Legal. Ganho de velocidade, né? Legal. Ganho de velocidade e manutenção, né? Não dá manutenção, né? Isso é legal a gente falar. Manutenção. Acho que primeiro ponto, né? Comparado com a pregação manual, né? Aham. Para começar, o pregador ele tá acoplado na máquina, Sim. então ele já não vai sofrer nenhum tipo de queda. Não. Isso. Né? Ele tá quietinho ali. Tanto que às vezes você visita, né, um cara que já investiu numa máquina há um ano, você olha o pregador, ele tá novinho, intacto ali, né? Isso. Não tem contato, ele não cai na bancada toda hora, né? não bate, Que no né? dia a dia a gente sabe como que funciona. Às vezes o pregador ele serve de martelo também para ajustar o pallet. Ou ali. às vezes ele pega um pregador e coloca o prego no outro. Quando usa dois pregadores, isso acontece muito. Exatamente, a gente já viu essa situação. Olha, eu vejo seguido. Cara, Ela vai pregar sempre o no camarada jeitinho. conseguiu pregar o corpo da máquina. Conseguiu. Exato, isso acontece. É recorrente isso. Sim. E aí, então, tem isso, né? Da questão do pregador, ele tá isolado ali dentro do equipamento. E, consequentemente, a questão da manutenção reduz muito também. Muito. né? Muito. Tenho relatos de 6 meses sem mexer no pregador. Porque aí Pegando- depois de 6 meses aí começa a ser peça de desgaste, né? Isso, Normal. Aí você tem- anéis, 3 alguma meses, coisa de que é martelinho. o que a gente recomenda também, fazer uma preventiva. 6 meses dele lá pregando 830 pallets diário. Dia. Legal. Fazer umas E contas um aí, detalhe dá um importante, número um bom detalhe de pallets. importante assim, ó, às vezes o pessoal vai muito no prego, no preço do prego, né? Aquele prego que ele é um prego de qualidade, tem a cabecinha um pouco maior, ele dá um desgaste menor no martelinho. Sim, Então tem esse know-how também dos exatamente. clientes, né? Exatamente. Porque O enrosco também do prego, você minimiza os enroscos, já né? tive Tendo uma área de experiência contato maior. de colocarem um prego de baixa qualidade e começou a enroscar muito, daí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, a qualidade do prego também influencia na questão da durabilidade da máquina. Com certeza. Isso aí mesmo. Então, são vários fatores, é um conjunto de fatores que vão preservar mais ou menos a máquina. Sim. E como que tá sendo essa aceitação, assim, né? Estamos falando de tecnologia, nada mais é do que tecnologia, automatização. Como que está sendo essa aceitação, vamos falar dos clientes, mais ali na região do Rio Grande do Sul, acho que Santa Catarina um pouco também, né? Porque hoje vocês já têm, os maiores cases estão lá. Sim. Como que tá a aceitação do pessoal, assim? Quem tem está feliz e quem ainda não tem, como que tá o interesse aí da turma? Eles estão indo visitar empresas que já têm máquinas? Como que funciona aí? Como que tá rodando isso na região lá? Sim, quem tem, assim, estão, assim, Bem satisfeitos com Legal. o retorno da máquina, assim, pelo conjunto, né, de resolver a questão da mão de obra, segurança, produtividade, qualidade do pallet, sabe? Então, tem assim, vários relatos dos clientes da satisfação. E tem muitos clientes interessados em adquirir o equipamento, alguns com algumas limitações
Sim. financeiras, né? Sim. Mas muito interessados em chegar a esse objetivo, essa meta de poder colocar uma automação na sua empresa, né? Sim. Até para ter competitividade, né? Porque Com hoje o mercado está certeza. muito competitivo no exatamente. mercado, no quality. Até porque quem Exatamente. tem uma, tá querendo comprar outra, né? Então Legal. a satisfação Isso, é muito legal. boa, né? Que bom. Quem tem uma já tá querendo outra e linha te- para esse ano, entendeu? Sim, teve um cliente que comprou duas. É. É, Duas, comprou Tem duas. cliente que compra duas numa vez, Numa Legal. vez só. E agora tem cliente já querendo querendo outra partir esse para a ano. segunda linha. Então, legal. é, Legal. Significa que estão Isso, satisfeitos é. e realmente a máquina entrega né, tudo que vocês estão ali prometendo, né? e é a questão da mão de obra, né? Também Sim. a questão da mão de obra vem aí, né? E um relato assim que os meus clientes falam muito, né? É do pós-venda. Tá. Então, assim, isso eles têm, assim, estão muito satisfeitos pelo pós-venda. Então, Ah, importante, né? surgiu alguma Aham. necessidade assim, o Você, retorno é atendimento rápido. é muito rápido. É rápido. A partir do momento que começa a terceirizar, o pós-venda começa a ficar difícil. Sim. Porque daí tu não consegue, às vezes, na hora, né? Tu não consegue uma resposta imediata, é difícil, né? Sim. Então a gente tem suporte remoto também, por causa de Legal. programa. Claro. Caso dê um problema lá, tal, eu não consigo resolver, nós temos acesso remoto também, né? Legal. Aí faz remoto de onde tá, faz. A E gente hoje já todo esse fez. suporte é feito por vocês. É lógico que com o passar Tudo dos nós. anos, né, com o crescimento da empresa, vocês vão treinando gente também Sim. para sempre manter esse padrão de Sim, qualidade de resposta rápida, sim, né? Isso é sim. muito importante. Isso É a isso gente que o preza cliente bastante quer. também. Isso aí. É isso que mais o pessoal, assim, quando a gente faz a visita, é a primeira coisa que eles pedem é a questão do pós-venda. Sim. Uhum. Isso é recorrente É. hoje. Talvez por experiências anteriores não tão boas, e aí cria ali uma certa insegurança, resistência, né? E aí o Exatamente. cara fala, ah, mas se eu tiver esse problema, como que eu vou ser, né? Como que é o suporte? Mas nada mais, eu acho assim, o bacana é que vocês têm grandes cases, eu já pude presenciar, então eu indico também de olho fechado, nada mais, vamos dizer assim, cara, tá com dúvida, tem todos esses clientes aqui que a gente já Sim. instalou, já vendeu, então Sim, vocês trocam, acho que bastante figurinha, e os clientes geralmente abrem as portas, né, Sim. sim. pra Sim, visita, Sim, pra né? visita. hoje tem as portas abertas lá É. pro pessoal aqui de São Paulo. Sim. Aqui, no caso, aqui hoje a gente está aqui em São Paulo, né? Sim, sim, Ir lá, conhecer as máquinas, trocar uma ideia. A gente até gosta que o pessoal vai lá, olhe o equipamento trabalhando, converse com os Até proprietários porque- das empresas, é. né? Que aí eles têm mais segurança. Inclusive, a última venda que eu fiz agora de uma máquina, estava fazendo orçamento, coisa e tal. Aí o cliente ligou pro outro cliente que já tinha equipamento, né? Aí o Sim. cliente disse, não, pode comprar. É difícil tu E entrar aí numa ele região. fechou o negócio, sabe? Por isso que é importante, assim, ter fazer um bom trabalho. Aí É. você vai ter sempre a referência boa. É exatamente. difícil tu entrar numa região se tu não tem nenhuma máquina lá pro cara olhar, ou um cliente para ele ligar e perguntar, Ah, sim. entendeu? Porque quando a gente entrou no Rio Grande do Sul, a Delar sabe a dificuldade que foi. Ah, sim, o Entendeu? começo deve ter sido bem árduo, né? Porque você não tinha cases ali Eu referentes. não tinha nada lá, só tinha... Vai na base da é, confiança, mesmo. Tem que acreditar que eu vou É, o construir cliente- equipamento, Depois, né? Você vai fazer um investimento, né? Juntos. Esse cliente que comprou a primeira máquina, ele comprou na confiança do meu trabalho e do meu irmão. Ah, sim. Isso. Foi na É difícil. confiança. É, Ele foi foi, a não, questão Delar, eu da- vou que eu falo. confiar em ti e a gente Aham. vai fazer o investimento. Legal. E hoje já tem outra, né? Outro final de linha já colocando. Já tem agora mais final de linha. Outro final de linha e pretende colocar os cabeçotes atrás. Legal. E também É comprou aquilo que a gente tava conversando. também uma destopadeira para destopo, cortar isso. tanto o taco como as tábuas, né? Então, é uma máquina que ela é flexível, né? Sim. E o destopo é 3.000 cepos hora. Caramba. 3.000. A gente projetou a máquina, ele criou. Eu quero a máquina que Serve. dê produtividade. Aí a gente foi até desenvolver ela para a necessidade dele. Setup dela, só a questão de tu chegar no painel digital o tamanho que tu quer. Entendeu? Sim. Ela mesmo se... É O bem servo, simples. servo mesmo faz o trabalho. Show. É o que vocês falam, né? O grande segredo do negócio é produtividade, né? Porque devido à competitividade do mercado, então quanto mais você produz com menos, né? Essa é a grande realidade, né? Com menos pessoas, ali você começa a ter, né, se destacar, se diferenciar. Aí tem todas as questões, né? De dificuldade de treinar a gente, de Isso. mão de obra. Eu acho que até no momento da venda ali, vocês acabam às vezes colaborando também com o cliente, enfim, né? Para ajudar o cara a fazer essas contas, né? Hoje ele tem X funcionários para produzir 1.000 pallets, por exemplo.
Com esse equipamento, ele vai ter apenas 2, no máximo 3. Então, o cara tem que projetar isso daqui, né, ao longo, né, de quantos meses que ele vai ter o retorno. E ele tem que colocar na conta não só o custo de mão de obra, né, redução de manutenção Isso. também, praticamente minimizar, zerar a questão de De acidente de trabalho. acidente de trabalho, né, que é algo É o mais complicado. que é bem complicado, né? A gente sabe quando acontece um acidente, isso pode trazer grandes problemas para uma Isso. indústria, Com né? certeza. Para a indústria e para o fabricante também. O Exatamente, fabricante entra junto. exatamente. Então, tudo isso tem que ser colocado ali na ponta do lápis para justificar o investimento, Isso aí. E né? a questão da pontualidade de entrega do pallet no cliente, né? Ah, sim, sem contar, É. sem contar isso aí, qualidade, padronização, né? Atender os prazos. Isso aí. É porque, como você falou, né? Às vezes segunda e sexta-feira você não tem o quadro completo de funcionário e você tem aquele compromisso de entregar X pallets, e aí como é que faz, né? Eu Já já pa- quando o cara tem um equipamento desse, eu entendo que é muito mais simples ele mobilizar, deslocar um funcionário de um outro setor, É. talvez para ir lá e abastecer a máquina. Ou de repente, eu tenho um só que trabalha lá, mas eu preciso de 2 agora, bota 2. Sim, Mas tu vai tirar a produção que tu quer, sim, entendeu? perfeito. Uma das questões aqui é o tempo médio de retorno do investimento, aí vai depender muito, é difícil, vai depender muito do que o cara vai investir, né? Isso. Como a máquina ela é extremamente personalizada, né, ele pode começar ali com um cabeçote ou ter uma linha extremamente completa, então isso vai depender do investimento aí para chegar nessa conta de quando ele vai ter o ROI ali, né? O Uhum. retorno do investimento. Legal. Tem um roteirinho de perguntas aqui, mas... E, bom, já falamos aí bastante da experiência com os equipamentos Everin. A Delara foi campeão de vendas ano passado, lá no Sul. O pessoal tá satisfeito mesmo? Fala para mim, Adelar. Eu gosto de ter esse feedback, você que tá no dia a dia ali no campo. Sim, a satisfação com o pregador é muito boa, sim. Estão Tanto, utilizando peças originais. sim, inclusive assim, quem comprou um parte pro segundo, pro terceiro pregador, pro Acaba quarto, trocando toda... porque vai percebendo o diferencial na qualidade, né, do produto. Sim, Então, tem clientes assim um pouco ainda resistentes, mas a gente está fazendo um trabalho para faz devagarzinho, né? Faz um mostrar, teste. fazer um teste, vamos mensurar o diferencial, porque assim, nada como mensurar, fazer o comparativo. É. Aí quando A você gente faz começa... bastante isso, porque às vezes se apresenta ali o valor, né? E o cara, às vezes, né, ele tá acostumado a comprar uma marca X, Isso, e aí, né, já vem aquela, né, objeção logo de cara ali. Não, tudo bem, testa. A gente tá fazendo alguns trabalhos, eu até comentei, acho que no último ou penúltimo bate-papo podcast que a gente fez aqui. O cara comprar o equipamento original Everin, e aí começa, aí ao longo do tempo, lógico, né? Vai ter manutenção, vai ter desgaste de peça, ele começa a colocar peça paralela no equipamento. A gente não recomenda. O cara investiu, né, num equipamento original, né? Tem um certo investimento, aí você vai colocar peça paralela. Não faz sentido, né? Eu dou até exemplo. Você comprou uma BMW, aí na primeira manutenção, na primeira revisão, você vai ali no Zé da Esquina colocar qualquer peça? Não, não é por nada. E alguns clientes, para a gente fazer essa prova de fogo, a gente acaba, vamos até a fábrica, tá bom. Ele começou, por exemplo, lâmina, martelo, né? Uns chamam de martelo, uns de lâmina. Ele começou a colocar peça paralela. Aí a gente convence ele de comprar uma peça original. A gente vai lá e lacra a máquina. Ó, nesse equipamento, nessa bancada, esse operador, dia X, tal horário, a gente instalou, né, aqui, montamos aqui com uma lâmina original. Aí vamos acompanhar a durabilidade dela. Isso estando no mesmo cenário ali, né, de rede de ar e tudo mais. Da original e da paralela. Coloca um camarada do lado do outro. Aí vamos acompanhar. Quando a gente faz esses testes, deu 15, 20 dias a paralela. Já abriu o bico, né? Já desgastou, o cara já teve que parar a máquina, já teve que trocar. E a nossa continua. Mas muitas vezes a gente tem que fazer essa prova ali em campo para que o cara entenda né, que vale a pena investir em coisa boa, que vai trazer, né, vai ter retorno. Não adianta. O grande X é o que a gente fala, é produção. A gente tem que ter a produção o mais enxuta possível,
e cada dia mais produtiva, né? Isso aí. Entregando cada vez mais, se possível, com menos pessoas, né? Com menos processos ali. É isso aí. Redução de custos, né? Redução de custo. Acontece às vezes da A gente tá gente... sempre puxando ali, né? Enxugando, né? Fechando as sempre, torneirinhas. O que acontece muitas vezes é o pessoal pedir máquina reserva. Daí Sim. tu chega lá, eles nunca trocaram a máquina e a máquina já tá lá pra produção. É. Lá no manual. Não, não, Eles compram máquinas de backup, mas É. não quebra, não para a não vai máquina. parar a máquina, daí ele Aí troca, acaba né? deslocando pro... A não ser quando dá um enrosco que quebra alguma coisa, mas senão não. É bem difícil, né? É. Legal. Deixa eu ver. Bacana, essa aqui a gente já falou. E quais são... Queria saber quais são os planos aí da StarTech, aí junto com o Adelar, né? Nos próximos anos, nos próximos 5 anos aí. Vocês já tiveram uma grande expansão, acho que, né? Recente, né? Seja de um novo galpão, de um novo barracão. Sim, Né, ampliaram, sim. que eu acho que já está pequeno de novo. Já ampliamos de novo, está pequeno. Tá? Então a gente Isso é ampliou. bom. Em um ano a gente cresceu bastante. Que bom. Cresceu Só o bastante. ano passado, só recapitulando, foram 6 equipamentos vendidos. Só o ano passado foi 6 Vendidos e já entregues. vendidos e entregues. Legal. 6 equipamentos. E a gente entregava 2 no máximo. Então, Entendeu? vocês Então já aumentaram tem um bastante aumento, aí, né? tem um aumento bem grande. Sim, bem significativo. Basicamente com o mesmo quadro de funcionários, a gente só agilizou na questão de corte, né? Que a gente botou um Sim. laser, né? Então hoje é tudo cortado no laser, então agilizou bastante. Passamos aí, diminuímos aí quase 50% de rapidez na fabricação. Entendi. Entendeu? Otimizou ali os Otimizou, processos. isso mesmo. E acho que trouxe, e ainda corte a laser, acaba trazendo uma qualidade, né? É uma qualidade melhor Você deu também. um up aí, vamos dizer assim, isso. né? Nos cortes aí. Porque não é a mesma coisa tu fazer uma máquina e não ter uma máquina certa para cortar e tal, então Sim, fica meio, né? sim. É visível, né? Exatamente. visível. E os planos aí para os próximos anos é continuar crescendo. Continuar crescendo E acho que pulverizar essas máquinas acho, pelo Brasil, né? Agora a gente vai fazer um trabalho aqui em São Paulo, Paraná também, Santa Catarina. A gente começou na região sul, né? Legal. Começamos lá no sul, Rio Grande do Sul, agora conseguiram subir. sair. Ainda não conseguiram sair porque a demanda lá era para nós ter saído do ano passado de lá já, mas não conseguimos. Mas agora a gente está se Vendido organizando mais, para ampliar aqui o mercado para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Sim. Para vender, tem que atender bem para depois vender, né? Tipo assim, não adianta tu vender e não entregar. Então tem que ir conforme tu vai crescendo, conforme tu vai atendendo e conseguindo atender até ter um crescimento sustentável ali, né? Mantendo sempre qualidade. Isso. As questões que vocês falaram de pós-venda, sempre... Isso. Se isso é um problema que a gente enxerga lá fora, de outras marcas, enfim, e vocês têm esse diferencial, é sempre manter aí, né? Não perder isso. Isso. Seja com o crescimento da empresa, sempre manter essa cultura, vamos dizer, de rapidez. Isso. Apesar que, pelo pouco que eu tive de contato e pelo que vocês nos explicam aí, acho que o índice de problemas ali, seja de programas, é baixíssimo, né? Porque é bem simples, né? É baixíssimo, isso aí mesmo. Simples. Isso aí. Legal. E você, Adelar? Vai vender máquina por todo o Brasil? Assim eu espero. Vamos lá. Nós vamos juntos, né? Vamos juntos, vendendo pregadores, refeitórios, pregos também. Isso. A gente desenvolve também, eu comentar aqui, a gente desenvolve qualquer tipo de prego, seja bitola, comprimento, acabamento, espiral, anelado, com ponta, sem ponta, bigs eu falo rolo jumbo, né? Pessoal com big, rolão, tem vários nomes no mercado. A gente faz rolos de pregos de até 3.000 pregos, justamente para atender as demandas, né, desses equipamentos, que é uma tendência por tudo isso que a gente conversou aqui de dificuldade, de mão de obra. Então, a gente vê cada vez mais o pessoal investindo e vem aumentando aí as demandas nossas também no desenvolvimento de pregos maiores, né, de rolos maiores. Isso diminui demais aí setup de máquina. A tendência, assim, do rolo Big, no caso, nós temos a denominação de Big, né? Sim, então, Big. A demanda do Big está crescendo muito, justamente por conta dos pelos investimentos das empresas no equipamento, né? Legal. Sim. É isso aí. Muito bom. Acho que já não esquecemos de nada. Acho que basicamente é isso.
Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Agradeço aí a parceria, também a confiança no trabalho, né, que vocês têm aí na Elfas. Porque nada vocês estão vendendo o equipamento de vocês com equipamentos nossos ali Sim. acoplados, né? Então agradeço demais a confiança, a parceria. Estamos juntos aí para o que der e vier, contem com a gente. Obrigado pela presença também. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui em São Paulo. Estão com uma agenda bem apertada aí. E eu falo para Adelar, tem que vir mais vezes. Sim, tem que vir mais vezes. Mas vocês estão indo de acordo, não adianta também, né? Isso. Não, Vocês estão indo de acordo com o que vocês conseguem entregar hoje. Com certeza A gente, vão aumentando, né? a gente busca um crescimento sustentável, Sim. até para não perder nosso padrão de atendimento e qualidade, né? Legal. E é muito bom, né? Você tem um vendedor técnico que conhece. Acho que muitas vezes eu já fiz várias visitas aí com a Adelar. Ele é muito bem recebido, ele acaba dando uma consultoria. Isso acontece O muito. cara tá com problemas, às vezes não tem nada a ver com máquina, tal. Ele tá com problema X, tal. Conta aí a bagagem, a experiência que o Adelar tem por ter vivido, né, essa realidade por muitos anos dentro de uma... Que hoje acho que é uma das maiores indústrias, né, que hoje funciona, inclusive lá no Sul. Sim. Sim. Está atuando no mercado, né? É uma das maiores do Sul, lá, entre as maiores. Exato. Que é um parceiro nosso também, inclusive. Que é parceiro, isso. A Tem... gente fornece pregos, né? Já fizeram bastante investimento em equipamentos, né? Empregadores Everin lá. Tem o que acho que uns 80 pregadores Everin lá. Só uns 80 pregadores. Começou com... Aí depois foi nos pregadores, no conjunto Lubrifil. E aí depois partiu para as máquinas do Pregadeiros Ivan. automatizadas. Aí Foi tá com 2 linhas do Ivan lá. Hoje já tem 34. 2 linhas e vai ter a 34 terceira. máquinas foi lá. Só nas máquinas. Só nas máquinas. Só nas fora máquinas. Os manuais. Isso, né? isso. Fora os manuais. E a gente está desenvolvendo uma máquina nova, um projeto novo diferenciado lá para essa empresa também. Uhum. 34 vai 40, 34 vai 40 pregadores. Só com essa nova máquina que a gente está desenvolvendo para eles lá, são 40 pregadores só em máquinas. Só em máquina. E o resto daí manual. Nossa, essa provavelmente vai ser a maior máquina, então. É que é 3 máquinas. 3 máquinas diferentes. Essa máquina é um projeto novo. É um projeto novo que a gente está desenvolvendo para eles. Eu vou querer conhecer pessoalmente lá. Sim. Fazer uma visita lá na cidade do Adelar, lá em Isso, na minha cidade lá. Que é muito bom, por sinal. 3 máquinas num lugar só. Tomar um chimarrão juntos lá. Isso. Isso é assim, eu tenho assim, graças a Deus, sempre tenho uma cliente ela muito boa assim. Meus clientes são todos 10, não tem. E eu aprendo também muito com eles, sabe? Sim, tem essa troca, né? Isso, e essas portas abertas que eu tenho lá, isso não tem valor mensurável, sabe? Sim. É muito bom essa experiência, troca, conversa que a gente tem com eles. É legal que é uma região que tem... Eu percebi que tem uma certa respeito, união ali entre os fabricantes, né? A grande maioria se conhece. Sim. Isso é legal. E aí a gente quer fazer esse trabalho aqui também, subir Santa Catarina, Paraná, aqui São Paulo. Sim. Alguns clientes aqui eu já conhecia de outros tempos, de outra empresa que eu trabalhava, né? Sim. E também sempre fui muito recebido aqui, então é sempre bom voltar. São muito amigos que chegam até a emprestar a máquina, a linha inteira pro outro. Sério? Sério. Ah, tá, na região, né? Acabar talvez terceirizando alguma não, coisa. no caso, o ano passado... Emprestar mesmo. Emprestar. No ano passado, no caso, não poderia ter feito uma linha para uma certa pessoa lá no Rio Grande do Sul e daí não conseguia entregar porque era muito maquinário. Então, o que tinha linha que estava parada por fato que não tinha pregação, só estava uma trabalhando, ele emprestou uma. Emprestou, a gente arrancou de lá, botou lá no cliente e bota uma nova lá daí. Tem algo bota bem uma saudável nova. ali. Sim. Botar uma nova lá daí. Que legal. Às vezes o pessoal... Mas eles têm um bom relacionamento, mas muitas das vezes é devido à intermediação de vocês, né? Enfim. Sim. Eles têm, alguns têm, assim, uma boa relação já de amizade, assim, de convívio também, né? Sim. Então, cada um tem seu... Só traz ganhos pro setor, né? São todos amigos. Com certeza. Eles chegam em dois clientes fazer uma visita só. Entendi. Entendeu? Pra ver o maquinário. Dois clientes, né? Ah, que legal. Eu fui com 2 clientes olhar uma máquina. Os 2 foram juntos. 2 amigos. E os 2 compraram. Os 2 compraram. Opa, beleza, hein? E ainda um vai comprar mais uma esse ano, que é mais uma. Legal. Assim.
Então, assim, é muito bom, assim, fazer esse trabalho com o pessoal, assim, a receptividade que eles têm com a gente, com o trabalho da gente Legal, é gratificante. é gratificante isso. Né? Legal. Fechado. Fechou. Acho que é isso. Obrigado, meus amigos, mais Nós uma que vez, pela agradecemos. presença. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos juntos aí nessa jornada. Vocês têm alguns vídeos da StarTech que estão lá no canal do YouTube também, né? Se você buscar lá também. StarTech, Isso. legal que eles têm alguns vídeos, né, de projetos já entregues, né? Então, Sim. vídeos que foram feitos, né, dentro de clientes, né? Dentro de Do clientes. equipamento Trabalhando, mesmo. operando na Isso aí. empresa. É isso aí. Tem o Instagram também da StarTech. Tem. Então, o pessoal segue lá o Instagram, a página do YouTube deles. Sigam a gente também lá no Instagram. O Instagram é Elfas, né? Com 2 L's, _ oficial. E reforçando esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, Apple Music, Amazon Music e no Spotify também. Fechado? Obrigado, meus amigos. Obrigadão, Nós hein? agradecemos. Sucesso aí pra vocês. Obrigado. Obrigado, Pra obrigado. nós. Tchau, tchau. Abraço, hein? Abraço. Tchau, Abraço. tchau.